Então vamos lá, designação de objetivos. Nossos princípios vão orientar isso aqui o tempo todo, tá? Distinção, limitação, proporcionalidade, humanidade, necessidade militar, honra e sofrimento desnecessário. Esse aqui é até bastante usado pela CNCB. Objetivos militares. Objetivo cuja captura, destruição, neutralização tragam vantagem militar concreta. Qualquer vantagem. Não precisa ser uma área no terreno, nada disso. Qualquer vantagem. Então, ó, para o DICA, objetivos pode ser acidente geográfico, pessoal, material militar. Então, pessoal, ó, Almirante Yamamoto, tá? Objetivo, tá bom? Bens civis, pessoal civil e outras propriedades devem ser protegidas, inclusive os bens necessários à sua subsistência. Então, é até um crime previsto lá no rol dos crimes militares. Você, por exemplo, entrou numa cidade e acabar com o estoque de alimentos daquela cidade e depois ir embora. Isso está previsto como crime militar, tá? Como crime de guerra, tá bom? Beleza? Danos colaterais versus necessidade militar. Aqui impera o princípio da proporcionalidade. Então, não é que não pode ter danos colaterais. É que esses danos colaterais, eles têm que ser proporcional à vantagem militar. Tá? Então, não proíbe os danos colaterais. Mas eu não posso metralhar uma escola e matar 100 crianças porque eu queria matar um general. Não vai ser considerado proporcional. Mas se eu atirar uma granada e matar o general e mais 2, 3 criancinhas, pô, vai me doer no coração, mas está proporcional. Tá? Então a proporcionalidade é isso. Qual é a vantagem militar que eu estou prevendo? E essa vantagem militar, ela justifica esses danos colaterais? Não tem critério, já viram que não tem critério objetivo. Pode alguém chegar, não, matei 100 crianças, mas era muito importante aquele general. Realmente o dano colateral está justificado porque aquele general era o cara. E aí vai ficar difícil a gente estabelecer critérios se for ou não proporcional, mas a ideia é essa, tá? Danos ambientais devem ser evitados dentro do possível. A Força Aérea Americana, vocês estavam falando de Força Aérea, né? A Força Aérea Americana, ela é muito desenvolvida nessa parte de objetivos militares. Inclusive, quando eu estava estudando Direito Internacional dos Conflitos Armados, tem um livro americano da Força Aérea, quer dizer, desenvolvido por alguns militares da Força Aérea, que fala exatamente sobre objetivos. E é um dos melhores livros do Direito Internacional dos Conflitos Armados, está todo em inglês, mas sobre objetivos é esse livro da Força Aérea. Eles têm isso muito desenvolvido. O livro é bem legal. Eu li até não todo, né? Mas é um livro de consulta, né? Eu consultei esse livro para meus estudos. Categorias: navios de guerra e aeronaves militares. Navios mercantes e aeronaves civis. E navios e aeronaves protegidos. Navios de guerras e aeronaves militares. Então, essas são as categorias de navios barra aeronaves, tá? Podem ser atacados fora do território neutro. Então, é aquele princípio: território neutro, não pode haver nenhum tipo de hostilidade. Navios de guerra e aeronaves militares podem ser atacados fora de território neutro. Que demonstra intenção de rendição não pode ser atacado. Então, se equipara ao prisioneiro de guerra que depõe armas e se rende. Depois da arma se rendeu, ele não pode ser atacado. Tem até um filme que uma aeronave, na época da Guerra Fria, né, uma aeronave russa queria se render
e pousar no porta-aviões americano, e ela começa a se aproximar do porta-aviões americano. E aí eles lançam vários caças para ele pegar essa aeronave, até que quando ele está chegando perto da aeronave, na distância de ataque, a aeronave que queria se render, ela pega e lança todo o armamento dela no mar. E aí quando ela lança todo o armamento dela no mar, eles param e falam, opa, não posso atacar, esse cara lançou todo o armamento dele no mar. E aí ele falou, pô, acho que ele está querendo se render. Aí realmente ele vai lá e pousa no porta-aviões, etc. Mas isso aí faz uma ilustração bem legal do que é isso, ó. Ele demonstrou sua intenção de se render. Ele alijou toda a munição dele no mar. Não pode mais atacar. Então, ele muito provavelmente está com a intenção de se render. Tá bom? Bandeira branca significa rendição? O que vocês acham? Não, o que é bandeira branca? Hã? Hã? Não. Quase. Parlamento. Quero conversar. Não quero dizer, não quero me render, não quero dizer, não me ataca, ou então vamos dizer, não, vamos conversar. Tá? É parlamento, é falar. Tá? Então bandeira branca é para isso, significa parlamento. Quando alguém empunha a bandeira branca, e aí parece, nunca vi acontecer, mas quando alguém empunha a bandeira branca, o outro lado não atacaria, viria alguém de um lado para se encontrar com alguém do outro lado, eles vão conversar. Se chegarem a um acordo, ó, você não me ataca, eu estou indo para lá, você não me ataca, você está indo para lá, a gente vai cada um para o seu lugar e... Se não chegarem a um acordo, eles voltam, arreiam a bandeira branca e volta a guerra, continua a atirar. Tá? Então, isso é passível de acontecer. É um exemplo que eu tirei da minha cabeça, mas é passível de acontecer? É passível de acontecer. Tá? Levantei a bandeira branca, falei, não chegando a um acordo, volta e começa a atirar em vocês de novo. Tá? Porque a gente começa a combater. Então é parlamento. Tá? Às vezes pode ser para outras intenções. Como por exemplo, bandeira branca, chega assim, olha só, eu não quero me render, também não, eu vou te atacar, mas eu estou com muito ferido aqui, espera só eu evacuar os feridos e aí depois a gente volta. Ah, beleza, espera, aí o cara evacua os feridos, bom, beleza, agora vamos começar a atirar. Pode ser? Pode acontecer isso. Tá bom? Então é parlamento, vamos entrar em negociação. Náufragos, feridos, mortos e doentes devem ser recolhidos, inclusive os mortos, tá? Na Guerra das Malvinas foi até interessante porque a Inglaterra e... Mas é obrigado a seguir esse parlamento, essa parada. Se ele levantar... É obrigado. Que pesa de uma rendição, mas é obrigado a seguir. Para os dois, quem levantou não pode atacar e quem viu a bandeira branca também não pode atacar. Os dois têm uma rendição. Não, não é rendição. Rendição eu quero ser seu prisioneiro de guerra, me rendi. Isso. Não é rendição, é negociação, vamos conversar. Tá? De repente eu tenho um problema, do tipo, o do ferido dos feridos é bem plausível. Tem, já houve casos na história que eles levantaram a bandeira para recolher seus feridos, tirar do meio do caminho e depois voltaram a combater. Entendeu? Principalmente na Primeira Guerra Mundial, se eu não me engano. Tá? Próximo. Vamos só recolher os feridos aqui e depois a gente volta a combater. Vamos, tá. Cada um recolheu seu ferido e depois voltou a combater. Tá? Então não é nenhum absurdo, não. Já houve na prática. Tá? Como eu estava falando, mortos. A Inglaterra foi muito esperta, né? Dizem, eu li em alguns livros, que a Inglaterra, ela divulgou imagens deles tratando um soldado argentino dentro do navio hospital deles. E eu vi isso, passou no jornal, e aquilo foi proposital. Por quê? Foi até uma técnica de guerra. E não está proibido pelo direito internacional dos conflitos armados. Eles mandaram muito bem nesse ponto. Eles capturaram um soldado argentino que estava mal equipado, com frio, mal assistido logisticamente, e aí foi feito, não foi prisioneiro de guerra, não, foi ferido. Aí eles capturaram o ferido,
levaram para o navio o hospital deles, trataram do cara, deram um banho quente, comida quente, etc. e depois divulgaram na mídia. Olha como nós somos respeitadores do direito internacional dos conflitos armados. E aí entrevistaram o soldado argentino e ele falou: pô, realmente, me deram a comida com cobertas quentes, roupa limpa, comida boa, boa bebida, e estão me tratando muito condignamente. O que aconteceu depois? A vontade do argentino de combater foi lá embaixo. Quando começaram, não, para, eu quero ser seu prisioneiro, o cara se entregava. E dizem que isso foi feito propositalmente, para mostrar, ó, você tá na merda aí, se entrega, porra, olha o que você vai, qual a tua situação, a situação que você vai ficar, é melhor você se entregar. Tá? Então dizem que isso foi um estratagema da Inglaterra e não feriu o direito internacional dos conflitos armados. Pelo contrário, estava mostrando que ele estava respeitando isso. Tá bom? Navio mercante e aeronaves civis inimigos. Captura fora do território neutro, permitido. Mas temos que lembrar dos princípios, tá? Pode ser feito prisioneiros de guerra? Combatentes regulares, sim. Civis, depende. Tá? Então os civis têm que tomar parte na hostilidade e legitimamente para ser feito prisioneiros de guerra. Tanto que a gente no direito internacional a gente fala que o cara tem direito ao estatuto do prisioneiro de guerra. Isso é um direito. A situação mais confortável para ele é ser considerado prisioneiro de guerra, um combatente para virar prisioneiro de guerra. Porque o civil, bem interessante, recente agora no Rio de Janeiro, tinha muita gente falando que isso era uma guerra, não sei por que eles não declararam que aquilo ali é um conflito armado não internacional. Nós, da Força Armada, que somos técnicos no assunto, temos que nos debater contra isso. Não pode. Porque qual é a consequência de você ser considerado um combatente? O combatente tem um direito. Qual é esse direito? Matar. E não pode ser julgado por isso. E aí eu mato um policial, se eu reconheço que aquilo no Rio de Janeiro é um conflito armado, mesmo um conflito armado não internacional, acabou a hostilidade, você abre as portas da cadeia e deixa todo mundo sair, porque ele, quando matou o policial, estava no direito dele, se ele for considerado combatente. Então nós que somos técnicos no assunto, temos que ter muito cuidado quando emitimos esse tipo de opinião. Então, o que é no Rio de Janeiro, o que está acontecendo no Rio de Janeiro é uma guerra. Não é uma... Tecnicamente, você pode até no seu senso comum achar que é, mas tecnicamente não é uma guerra. Porque tem outros critérios que o cara tem que atender. Ele tem que respeitar o direito internacional aos conflitos armados, ter comando único, não ser caracterizado como crime comum, ele tem que dominar exclusivamente parte do território. Tudo isso são critérios que têm que ser usados para que ele seja considerado um bandido, seja considerado um combatente. E nada disso é observado aqui no Rio de Janeiro. Então, o que houve no Rio de Janeiro não foi um conflito armado, não é uma guerra, é bandido. Bom? Navio mercante e aeronave civil inimigos. Destruição permitida quando dificultar no GVI, inserido no contexto de participação no conflito armado, ou seja, a regra é: participou de qualquer forma do conflito armado, você é alvo. Seja combatente ou não. Tem até um caso interessante, rapidinho, deixa eu contar para vocês, não vamos demorar não. Tem até um caso interessante de um piloto que se viu em perigo, ele saltou em território inimigo, isso em guerras recentes. Ele saltou em território inimigo e caiu num território do país que ele estava se opondo. E aí a população foi lá e linchou o cara e mataram. O que aconteceu com os populares que mataram esse cara? Nada? Levante massa? Eles estavam no direito deles, né? Ou não? É o quê? Crime de guerra. Crime de guerra? Não. É crime comum. E eles têm que ser julgados por homicídio pelo país. Não é crime de guerra, é crime comum. Porque eles não são combatentes, eles não têm o direito de matar.
Tá? Ah, pô, o cara é inimigo, ele está invadindo o teu país, mas se você é civil, você não poderia fazer isso. Você não pode fazer parte das hostilidades. Então é crime. Como se ele tivesse matado um turista americano, ou um turista de outro país que estivesse no solo dele. Ele tem que ser processado. Tá? Pelas leis do país, não é nem pelas leis de guerra, não, pelas leis do país. Ou seja, a própria justiça do país vai ter que julgar os seus nacionais que mataram o inimigo. Parece absurdo, mas o certo é esse. Navios e aeronaves inimigo protegidos contra destruição e captura. Médico, transporte de prisioneiros de guerra, bens culturais e pesqueiros, etc. Guerra submarina. Deve obedecer as mesmas regras dos navios de guerra, os submarinos, tá? Caso não possa cumprir alguma exigência humanitária, então exigência humanitária, exemplo, recolher náufragos, devem reportar ao escalão superior para que seja providenciado. Ou seja, um navio de guerra, um submarino, bombardeou, tem náufrago na água, o submarino não tem condições de recolher esses náufragos, seja pela situação tática que ele se encontra, seja pelas capacidades físicas que o submarino não tem condições, ele tem que avisar o seu escalão superior para que eles mandem um navio para recolher esses náufragos. Guerra aérea no mar. As aeronaves também devem prestar auxílio e respeitar as mesmas regras dos navios submarinos. Bombardeiros, aéreos ou navais. Princípios. Bens civis, depende da vantagem militar, aquilo que a gente conversou sobre o colégio, tá? Depende da vantagem militar, se vai justificar ou não. Aterrorizar populações é proibido. Tem até uma coisa que a gente discute hoje no Brasil. Brasília, alguém sabia que Brasília é tombada pela Unesco? Brasília é tombada pela Unesco. E é capital do Brasil, né? Tem vantagem militar de destruir o Palácio do Planalto, etc? Tem. E aí, Brasil entrou em guerra. Podem atacar Brasília? Pode. Não dei a resposta porque até hoje não se debate contra isso. Tá? E o pessoal, o Papa do Direito Internacional ainda não decidiu, então não arrisquem. Tá? Deixa eles decidirem e depois a gente discute. Eu não discuto qual decisão eles chegaram. Mas até hoje o pessoal se debate sobre isso, porque é patrimônio histórico mundial, mas é a capital do Brasil. E aí? Depende da poder bombardear. Depende da vantagem militar, né? Vamos lá. Cidades não defendidas, zonas desmilitarizadas, não pode atacar. Tem um instituto que a gente chama até de cidade aberta, né? Paris foi declarada cidade aberta quando os alemães chegaram para que os seus monumentos, prédios, etc., não fossem atacados e destruídos, né? Então eles deixaram o alemão entrar. Instalações médicas, bens religiosos e culturais, instalações contendo forças perigosas, no caso de represas de uma hidrelétrica ou uma instalação nuclear, não podem ser atacadas. Sempre que possível, tem que alertar antes do bombardeiro, através de rádio, de lançamento de panfleto, sempre que possível. Tá? Ou seja, se a surpresa for importante para a sua estratégia, você não precisa avisar, mas quando possível você tem que avisar. Você vai bombardear. Minas navais. Princípio do dano ou sofrimento desnecessário. Então, Minas utiliza muito isso aqui, tá? Armas de efeito indiscriminado. As minas são consideradas armas de efeito indiscriminado, porque uma vez enterrada ou submersa lá, ela não faz distinção se o que está passando em cima dela é um navio de guerra ou um navio civil. Tá? Então, efeito indiscriminado. E o princípio da distinção proíbe isso. Minas marítimas controladas, essas são permitidas. Minagem do próprio mar territorial. Pode, mas tem que notificar o que está fazendo. Minagem do mar territorial inimigo, permite. Permite também, mas tem que ser avisado igualmente. E o tráfego de navios neutros não pode ser impedido por essa minagem, tá? Então tem que delimitar a área e avisar, ó, aqui está minado, aqui você pode passar.
Após o conflito, as minas têm que ser retiradas ou desativadas. Em geral, são desativadas, né? Às vezes é impossível você tirar uma mina naval, não é isso? Eu ouvi alguém falando algo desse tipo, né? Minas navais, geralmente você não vai lá e retira ela, você desativa. Só tem o tempo de esterilização. Depende da mina. Depende do tipo. Depende do tipo da mina. Ah, depende do tipo? Depende do tempo de esterilização da mina, tem A várias. gente não tem tempo de A mina que lança de submarino, por exemplo, ela pode ser esterilizada depois de 6 meses. Automaticamente? Automaticamente. Ah, é? Aí você pode retirar ela do fundo sem nenhum problema. Ah, Agora tem minas que elas, dependendo do tipo de acionamento, o senhor chegar para se aproximar e tentar desativar é tão perigoso que vale mais a pena explodir elas ou fazer algo desse tipo. mas na maioria das vezes você faz o quê? Explode, desativa ou retira? A gente, aqui no Brasil, a gente não tem capacidade de desativar e retirar. A gente não explode, né? É o MEC que faz isso. Ah, tá. Beleza. Tá. Aprendi. Mas navais, tá bom, terrestre não é mesmo. Terrestre é a mesma O coisa. senhor conhece melhor. O engenheiro aí, ó. Engenheiro aí. Terrestre é a mesma coisa. Geralmente a gente explode, né? Não é isso? Mina terrestre? Mina terrestre, geralmente quando a gente quer desativar, a gente explode, né? Bota Sim, porque pedaço não tem, em cima não e- tem como. É Não tem isso? como desativar. Minas pessoais são proibidas. A princípio, as minas pessoais são proibidas. Minas contra veículos são permitidas. Então, vê a preocupação, a humanidade, a preocupação com o ser humano. Veículo, não tem problema, mas o ser humano é importante. Torpedos, desde que seja inofensivo após serem lançados, são permitidos. Tá? Então, efeito indiscriminado, não pode. Armas de fragmentação. Permitido observar o princípio da distinção e necessidade militar. Já ouviram falar de bomba cluster? Já, né? A maioria. O Brasil não é signatário da proibição, então o Brasil pode ter bomba cluster. Se nada mudou, pelo menos essa era a notícia que eu tinha. Tá? Mas muito se debate sobre isso aqui porque a bomba cluster, ela a princípio... Alguém não sabe o que é bomba cluster aqui? Não sabe. A cluster, ela é uma bomba que quando você... Ela é uma bomba que tem mini bombas dentro dela. E quando você lança, ela abre e aí tem uma chuva daqueles bombetes que eles chamam, né? Uma chuva daquilo e aí ela destrói ou explode uma área grande. O efeito dela é bem mais amplo. Só que tem alguns bomblets que eles não explodem. Essa é que é a discussão, tá? Então, como ele não explode, ele cai no solo e acaba virando uma mina, ou quase uma mina, e fica lá. E quando eu estive no Saara Ocidental, isso é verdade. A gente via, numa das áreas que eu estive lá, a gente fazia patrulha e a gente achou um bomblet. E aí tinha um procedimento lá de botar umas pedras em volta, pintar a pedra de vermelho para identificar, mas é real. Cai às vezes a bomba lá e ela não detona, e aí aquilo virou uma mina. Se você pisar naquilo ali, bum. Principalmente criança, tem muita vídeo. Tem muito vídeo na internet, quando eu fiz o curso do Exército, tem muito vídeo na internet que mostra criança sem perna, sem braço, é horrível, realmente dá pena. Crianças são as maiores vítimas, né? Porque elas saem correndo, etc. Armadilha e outro artefato. Permitido observar o princípio da distinção e necessidade militar. Então você tem que determinar a localização, tá? E depois que acabar o conflito tem que ir lá desarmar. Armas incendiárias. Permitido observar o princípio da distinção, proporcionalidade e necessidade militar. Então os princípios vão sempre nortear isso aqui, tá? Dispositivos de energia direcional. Permitido observar o princípio da humanidade. Laser cegante é proibido. Por que laser cegante é proibido? Porque causa sofrimento desnecessário. Você vai cegar um combatente para o resto da vida. Nunca mais ele voltará a enxergar. Então é considerado desumano. Sofrimento desnecessário. Sistema de arma com alcance além do horizonte. Permitido também. Observado o princípio da distinção. Armas nuclear, química e bacteriológica. Armas nucleares, a princípio, não são proibidas, mas na América do Sul é diferente, tá? Aqui na nossa América, aqui na América Latina, nós temos um acordo que trata disso aí.
decisão deve vir do mais alto escalão. Tá? Nos Estados Unidos, se nada mudou, quando eu estudei, a princípio, quem pode determinar o lançamento de um artefato nuclear é o presidente da República, diretamente. Tá? Só ele pode autorizar isso. Se nada mudou, ainda é assim. Acredito que seja. Deve observar os princípios. Então, 1966, Tratado sobre Experiências Nucleares. Ele proíbe explosões submarinas na atmosfera e no espaço exterior. O espaço exterior tem bastante restrição. Não é aplicado em tempo de guerra. Esse tratado não se aplica a tempo de guerra. Proibição, 1988. Colocação no leito do mar, fundo do oceano e seu subsolo. Proíbe além das 12 milhas náuticas, ou seja, no meu mar territorial eu posso fazer o que eu quiser, soberania, mas além das 12 milhas náuticas, que é contígua, zona econômica exclusiva, plataforma continental, não pode. Proíbe outras facilidades. Não proíbe torpedos e cargas de profundidades nucleares, tá? O uso do espaço cósmico, lua e demais corpos celestes também é proibido. Proíbe, tá? Não pode. O uso do espaço, bem como a Antártica, é só para fins pacíficos. Então nada disso é permitido. Não proíbe sistema de mísseis suborbitais. Tratado da Antártica. Somente uso pacífico e proíbe lixo e resíduos radioativos. Tlatelolco. Isso aí dá um nó na língua, né? Proíbe armas nucleares. Armas, tá? Armas. Isso aqui é importante. Armas nucleares na América Latina e Caribe. Pode haver autorização de países membros para trânsito e visita com armas nucleares. Pode haver autorização, não é obrigatório. Então, os Estados Unidos, França, Holanda e Reino Unido, eles têm concessões na América Latina. Eles também assinaram esse tratado, então eles também devem respeitar isso aqui, tá? Arma nuclear na América Latina e Caribe não pode. Ou seja, eles podem desenvolver lá no país dele, mas não pode trazer para cá, não pode desenvolver aqui, isso ele não pode. Países do Conselho de Segurança se compromete a respeitar a desnuclearização, protocolo 3, do Tratado de Tlatelolco. Tratado de não proliferação. Proíbe os detentores de fornecer tecnologia e armamento nucleares e os não detentores de aceitar. Então é aquilo, não proliferar. Quem já tem, parou aí, tirou uma foto, não pode mexer mais. Tá? Armas químicas. Tratados, protocolo de Genebra, proíbe o emprego de armas químicas biológicas como primeiro ataque. Não proíbe a retaliação. Ou seja, se eu for atacado com armas químicas e biológicas, aí eu posso atacar. Mas o primeiro ataque não pode. Tá bom? Proibição de desenvolvimento, produção, estocagem e uso de armas químicas, que o Brasil faz parte do CEPAC. Tem alguém aqui que já entrou em contato com o CEPAC? Você tem, a engenharia está muito envolvida com isso. Eu era lá do Cresumar. Então o Cresumar tem um centro tecnológico lá. Não, o centro de defesa mas a gente tem um centro tecnológico lá que trata de toda essa parte aí da CEPAC. O Lab Móvel era de lá, né? Hã? O Lab Móvel também ficou um tempo lá. Agora está com... Agora está com o CDF. Do CDF NBQR, mas era nosso lá. Tá? Isso aqui é um estressezinho. Eu acho que aí é uma opinião do Henrique, né?
Eu acho que o CFN tentou abraçar uma coisa além do que ele pode, né? Eu acho que essa parte de química, biológica, etc., tinha que estar com a armada. Porque o nosso pessoal era difícil lidar com isso lá. O nosso pessoal, quando ia fazer qualquer tipo de estudo nisso, ia lá para o IPQM. Porque a borda do Cresumar lá, mesmo com o laboratório móvel, a gente tinha muita limitação e não conseguia tocar isso sozinho. A gente dependia muito do IPQM, aí ia toda hora para o IPQM, fazia as coisas no IPQM, etc. Então acho que a gente tinha que colocar já isso no IPQM. Acho que ia ser melhor para a Marinha, mas não sei, isso é a opinião do início. Vamos lá. Os estados se comprometem a abolir armas químicas. No Brasil, a autoridade responsável é o Ministério da Ciência e Tecnologia. Inspeções. Tem inspeções de rotina, por denúncia e de uso alegado, quando se alega que houve uso. Agentes de controle de estudos civis, gás lacrimogêneo, não é proibido, mas tem que respeitar as regras, seja em tempo de paz, seja em tempo de guerra. Tá? Então é um agente químico, gás lacrimogêneo, e tem que respeitar as regras por ocasião da utilização. Herbicidas, que são aqueles agentes para desfolhagem, etc. Uso das vegetações que encobrem o deslocamento das forças armadas. Pode ser usado, é permitido. Não formalizado em conflito, exceto nas próprias bases. Então, nas bases, às vezes, em volta das bases, começa a crescer mato e, por uma determinação lá do comandante, para que tenha uma visibilidade maior, às vezes usa-se esses agentes herbicidas para controlar aquele mato e meu sentinela possa vir mais longe, ou não tenha alguém homiziado naquela vegetação para me atacar. Tá? Armas biológicas, proibido pelo DI. O DI proíbe utilizar, desenvolver, produzir e estocar. Tá? E foi a grande alegação lá da Segunda Guerra do Iraque. Pessoal não combatente. Não combatente é toda pessoa que não participa de atos hostis. Isso é não combatente. Membros das Forças Armadas gozam de status de proteção especial. Pessoal de saúde e capelães. Então eles têm um status de proteção especiais. Nunca serão considerados combatentes se não tomarem parte nas hostilidades. Então eles podem estar junto com um pelotão lá, pode estar carregando armas portáteis, mas eles não são considerados combatentes. Também não são considerados combatentes náufragos, feridos, doentes e capturados. Pessoal incapaz de combater. Eu botei aqui, nem lembrava. Grande parte da doutrina considera que o prisioneiro de guerra não deixa de ser combatente, aquilo que a gente conversou, tá? Então tem um pessoal que fala que o prisioneiro de guerra ainda é combatente, ele está fora de combate, com status especial, mas ele não deixa de ser combatente. Tem parte da doutrina, acho que a apostila de vocês fala, que o cara não é combatente quando é prisioneiro de guerra. Não confundir não combatente com combatente fora de combate. É proibido infligir danos propositais a não combatentes e aos fora de combate. O Estado deve tomar todas as medidas possíveis para evitar. Então, o que são danos propositais? Às vezes as pessoas, no navio de guerra, eu sei que eu vivenciei isso, porque no NAI São Paulo a gente escreveu um documento sobre isso, e aí foi uma das coisas que houve a preocupação que iam fazer a besteira, e eu falei, não pode. Às vezes o navio de guerra, ele faz prisioneiros de guerra. Ele pode ficar temporariamente dentro do navio, mas ele não deixa de ser prisioneiro de guerra. E aí, onde que eu tenho que botar esse prisioneiro de guerra dentro do navio? E aí a grande ideia que surgiu lá em São Paulo. Bota lá perto do leme, porque é um alvo, e aí se eles atacarem, eles matam o próprio combatente deles. Pode?
Não pode. De preferência, ele tem que ficar no local mais seguro do navio. Mas não pode fazer como se você fosse usar o cara como escudo. E aí depois até informar, ó, teus combatentes aí estão lá perto do meu leme, então não me ataca no meu leme não, porque senão você vai matar seus combatentes. Isso não pode, tá? Então, o Estado deve tomar todas as medidas possíveis para evitar. Uma pergunta só, cultura militar geral. Prisioneiro de guerra, ele é prisioneiro de quem? Do comandante lá do campo de concentração, do campo de prisioneiro de guerra? Do Estado. Tá afiado, hein, tá? O prisioneiro de guerra não é do comandante da unidade que fez a captura, nada disso. É do Estado. Então quem fez o prisioneiro de guerra é o Estado. Não é o comandante do batalhão, não é o comandante do navio, é o Estado brasileiro que tem prisioneiro de guerra. Tá? Civis, não incorporados às Forças Armadas, milícias e forças paramilitares que não tomam parte no combate. Isso é a definição de civis. Então, ó, não incorporado às Forças Armadas. Milícias, como eu falei, incorporação, matrícula, etc. Incorporação e seus atos semelhantes é que faz que uma pessoa seja militar, efetivamente. Milícias e forças paramilitares que não tomem parte no conflito. Esses não são combatentes, são civis. E aí aquele exemplo do piloto que caiu, né? A solução dada pelo tribunal lá penal, tribunal de guerra, foi exatamente esse. O tribunal local foi exatamente isso. Civil não pode legalmente engajar em combate, exceto o levante em massa, que não foi o caso, tá? Ou seja, respeitadas as condições. Por isso que esse pessoal foi julgado e condenado por homicídio do piloto. Alguém viu aquele filme Black Hawk Down? Black Hawk Down, aquele piloto que cai lá e os etíopes chegam lá e matam ele, é o caso. Se caísse na mão, aqueles civis tinham que ser julgados por homicídios no país deles. É como aquele piloto que se assemelha a um turista que estava lá. Eles não poderiam ter feito aquilo. Participou do combate, perde a proteção. Em caso de dúvida, considera-se protegido, já falamos sobre isso, considera combatente. Feridos, doentes e náufragos. Primeira e segunda Convenção de Genebra não podem ser atacados. A primeira trata de combate terrestre, a segunda é náufragos. Houve a extensão dos direitos para os náufragos. Sempre que possível deve haver armistício para recolhimento, cuidados ao pessoal protegido, que foi o caso que a gente falou lá da bandeira branca. Levanta a bandeira branca, vai lá, cada um cata seus mortos e feridos, depois